Muito boa tarde, todas as ouvintes da Rádio Web Exclusiva. Esse é o seu programa Exclusiva, é sua voz, conteúdo para empoderar a mulher. Aqui quem fala é a jornalista Cláudia Meireles e nós já estamos aqui ao vivo com a psicóloga Marcela Montalvão Tete e nos acompanhando hoje com a participação especial a professora e pastora Cristina Cacho, que também vai dar o seu alô. Boa tarde, Cristina. Alô, Cláudia, alô todos que estão nos ouvindo, fiquem com a gente vai falar muita coisa legal. Boa tarde também, Marcela Montalvão, psicóloga. Hoje é um tema muito bacana, gente, aí para vocês, mulherada, que estão nos acompanhando pela Rádio Web Exclusiva, programa exclusivo é sua voz. A gente vai falar dos benefícios da yoga e da meditação, que são práticas orientais, mas são práticas antigas, mas muito atuais. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, não saia daí. O programa hoje está recheado de muita informação. Nós temos também a Gilvânia Dantas, que está chegando daqui a pouco no programa, a partir das 4 horas. Ela que vai falar do março amarelo, sobre a endometriose. E a gente hoje também vai falar com a empresária e empreendedora Larissa Almeida. Ela vai falar da feira A Cola que é Sucesso, que vai acontecer no Augusto Franco. Então a gente tem 3 entrevistadas e uma participação especial da professora e pastora Cristina Cacho. Então, gente, não saia daí, a gente vai a um breve intervalo e a gente volta já já. Web Exclusiva, sua sintonia digital. Então, como a gente prometeu, estamos trazendo hoje no programa exclusivo É Sua Voz, mês de março, mês da mulher. A gente está aqui com a psicóloga Marcela Montalvão e vocês vão falar com ela ao vivo, tá? Se quiser, pode ligar para a gente pelo 999517636. Anote aí, 79, nosso DDD, 999517636. Muito boa tarde, Marcela. Seja bem-vinda ao estúdio da Rádio Web Exclusiva. Olá, gente. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, professora Cristina. Estou bem feliz de estar aqui na rádio mais uma vez, né? Essa rádio que tem cada vez mais programações extremamente importantes para o cotidiano do nosso ouvinte, né? Espectador. Os temas são sempre muito pertinentes e no mês da mulher é de uma importância extrema, né? A gente está trazendo uma programação que cuida, né, que se preocupa com a mulher na atualidade. Com certeza, Marcela, e eu quero desde já agradecê-la pela presença, né, porque a gente não deve estar falando de temas que oportunizam a mulher apenas no mês de março, né, mas a gente tem esse programa, graças a Deus, durante o ano todo e a gente está contribuindo e colaborando com a saúde da mulher, com o empreendedorismo feminino, e isso é bastante bacana. E quero desde já também agradecer a homenagem que eu recebi ontem da Fé Consegue. Um grande abraço aí para todos os que formam a Fé Consegue. Foi uma solenidade lindíssima. A pastora, a Cristina, a pedagoga Cristina Cacho, que está aqui conosco também, pode falar um pouquinho, que foi muito emocionante, né? Foi muito lindo. As mulheres maravilhosas, né? Oferecido pela Eliane Costa, aquela senhora que há um ano atrás foi ceifada, né, por um criminoso e veio a falecer, né, por causa de um celular, gente. Então, a gente fica muito triste. No momento lá, foi muita gente, lotado, foi muito emocionante. O filho dela foi o primeiro quando viu a foto da mãe, a minha mãe, e fez aquela alegria, mas terminou todo mundo chorando, né? Lembrando-se da Eliana. E também, assim, a nossa querida Cláudia Meireles, que foi agraciada por ser uma mulher maravilhosa. E entre todas aquelas mulheres maravilhosas que estavam lá, foi muito emocionante. As mulheres de Sergipe merecem.
porque são mulheres boas, trabalhadoras, sempre estão do lado da sua família, sempre estão fazendo coisas imensas assim. E eu me senti muito emocionada de estar presente. Muito obrigada, então, pastora e professora Cristina Castro, pela sua presença, não só no nosso estúdio, mas como lá também no evento da Fé Consegue, né? Toda a Fé Consegue agradece a participação daquelas mulheres todas lá, recebendo suas homenagens. É como ele disse, que muitas instituições falam de mês da mulher, falam do dia da mulher, mas pouco fazem. Então a Fé Consegue merece todo o nosso apoio e agradecimento, porque prestou essa homenagem. Foi uma tarde muito belíssima. O nome do troféu foi subtenente Eliana Costa, que, como disse a pastora, faleceu vítima, né, de um menor de idade que ceifou sua vida muito brevemente, né, muito precocemente. Foi um momento de muita emoção para todos que estavam lá, principalmente para o filhinho dela, né, quando viu a foto da mãe no telão, se emocionou, chorou e fez chorar muita gente. Então, a gente está falando de emoção, né, de vida emotiva. E por falar em vida emotiva, a gente vai entrar num tema que interessa também a nós mulheres, que é a vida emocional, né? Como a meditação e a yoga pode ajudar a nós mulheres, né? E para falar, agora a psicóloga Marcela Montalvão. Eu venho aqui, né, eu acho que esse é o tema, mais que pertinente, a proposta é essa mesmo, como o yoga e a meditação pode estar equilibrando as emoções das pessoas, né? A gente pensa... O yoga aparece muito na mídia como algo físico, né, performático, uma perna para cá, uma perna para lá, e aí a gente fala muito pouco dos benefícios emocionais mesmo que essa prática ela traz para quem pratica, né? O yoga e a meditação surgiram há mais de 4 milhões de anos, né, junto com a religião hindu. Essa religião é a mais antiga, né, no mundo. Mas aos poucos ela vai se descolando da religião e vai se tornando um estilo de vida e vai sendo abraçado pelas pessoas de diversas religiões também. Por que isso? Quando você pratica, seja posturas físicas, seja um exercício de respiração ou de meditação, você tem uma vida melhor. Você vira um indivíduo mais moderado, mesmo uma pessoa mais moderada, menos intensa no sentido de agressivo, né? Menos raiva, menos explosões emocionais mesmo. E com o passar do tempo você vai adquirindo uma certa tranquilidade, uma sensação de plenitude passa a tomar conta de você. Aquela ideia de que falta alguma coisa para você ser feliz, ou então as pessoas não fazem aquilo que eu quero, ou eu não estou satisfeito, isso vai se diluindo durante a prática, porque quando você coloca o seu corpo em ação, onde seu foco é manter a sua coluna alinhada, os seus ombros abertos, você vai colocando o teu corpo retinho, né? Você vai tirando dores que existem nos ombros, nos joelhos, nos tornozelos, você vai tendo uma vida de maior qualidade. Então, no lugar da dor, você vai ter uma realização. E aí, com isso, se você antes ficava com raiva porque seu ombro doía, sua barriga incomodava, você vai substituir isso por um sentimento de infelicidade para consigo mesmo, e aí a consequência disso é que você está emocionalmente mais, está com as emoções administradas e não mais tão explosivo, né? Então é uma prática que vai domando mesmo esse descontrole que está tomando conta da sociedade na atualidade. É verdade. Alguma pergunta? Inclusive, eu gostaria de saber se o yoga vem de uma religião, ou é uma religião, ou é só uma prática esportiva? Ele começou com a religião hindu, há muitos anos atrás. Mas depois ela passou a ser abraçada por outras religiões, porque perceberam que a prática, independente da crença, era benéfica para quem exercia. Então, hoje, ela funciona como estilo de vida. Hoje, cristãos, hindus, muçulmanos, jainistas, religiões de diversos tipos no mundo adotam o yoga como uma forma de manter a mente tranquila, se sentir bem consigo mesmo, certo? Então, hoje a gente considera o yoga
desvinculado da religião. Então, por exemplo, na sala de prática, nas academias e nos estúdios, eu não falo de religião, não é uma pregação, não é uma prática em que a gente está entoando, reverenciando algum Deus especificamente. No estúdio, a gente fala de posturas, né, os benefícios mentais para o cérebro, para o corpo, da atividade. No entanto, o yoga também não é só uma prática esportiva, né? Há quem considere só o esporte mesmo, as posturas. Mas quando você faz uma postura, ela tem um efeito psicofísico. Isso é o mais importante. Quando você estica uma perna, pode ser que seja um músculo esticando, um tendão esticando, mas a sensação que produz de bem-estar ao fazer aquilo é mais importante. Então hoje a gente considera que é uma prática psicofísica, né, em que produz, na verdade, bem-estar, um sentimento de compaixão maior por si mesmo e pelos outros, né? Você deixa de achar problema em você mesmo, vai compreendendo que você tem limites e que os limites são bons para você. Se sua mão não alcança o seu pé na sala de prática, isso não é um problema, não existe defeito, cada um tem uma jornada. A gente vai trazendo a ideia de que nós somos pessoas perfeitas, digamos assim, né? Existe uma ideia de que todos nós somos deuses, né? Se existem deuses no mundo, todos nós somos, assim. Nós devemos gostar de nós mesmos, sentirmos satisfeitos com nós mesmos, e aquilo que talvez você considere um defeito pode ser considerado também sua principal qualidade. Então a gente vai administrando na sala de prática, né, a ideia de um ser humano defeituoso para uma ideia de um indivíduo mesmo completo, que está satisfeito consigo mesmo durante a prática. Então, tem um efeito psíquico muito forte durante a atividade. Por quanto tempo, psicóloga Marcela Montalvão, a pessoa já pode adquirir esse bem-estar, ela praticando a yoga? Olha, depende muito da pessoa. Por exemplo, às vezes eu recebo praticantes que estão muito ansiosos, né? Eu sou muito ansiosa, eu não consigo esperar, eu quero que tudo aconteça no meu tempo, não sei o quê. E aí a gente faz 1 hora de prática, ao final da aula a pessoa já diz, nossa, como eu tô tranquila, né? Nossa, como aquela raiva, aquele aborrecimento, ele suavizou. Dissolveu, né? Exatamente. É como se durante a prática os músculos soltam, né? A pessoa respira melhor, ela respira mais, e aí aquela irritação, ela vai diminuindo e você sente o efeito logo após a prática disso, né? Existem outras, quem sofre de insônia, com o passar do tempo vai dormir melhor, vai começar a dormir melhor, porque às vezes a insônia é pensar várias coisas, né, antes de dormir, tererê, eu preciso fazer isso, amanhã não para, exatamente. E aí, mas se você aprende a respirar de forma tranquila, mais devagar, na sala de prática, né, você pode fazer isso antes de dormir. Então, você deitou, o cérebro ali está acelerado, o seu pensamento não para, aí você respira devagar, deitado mesmo, e aí vai diminuindo o ritmo do pensamento, o coração desacelera e aí o sono ele vem com muito mais qualidade e muito mais tranquilo. Então, você tem esses pequenos efeitos imediatos, né? Com o passar do tempo e da prática, você vai tendo outros efeitos. Por exemplo, você vai tendo mais controle mesmo. Na hora que você começa a sentir raiva, você vai respirar. Agora não vai rolar, eu não vou explodir, né? Ou como diz uma aluna minha, quando o marido dela vem brigar com ela, ela respira e faz: hoje eu não vou aceitar o seu convite para brigar comigo. Muito boa dica. Muito boa dica. É uma experiência que a pessoa pode colocar em prática, né? Sim, exatamente. E aí, com o passar do tempo, você vai escolhendo se você vai se envolver naquele problema ou se você vai dizer, não, o problema vai se resolver, não tem nada a ver comigo. O que eu puder resolver, eu resolvo. Se eu não puder, eu vou ficar tranquila e esperar as coisas passarem. Quer dizer que isso é uma prática, né, pastora Cristina, que as pessoas, se bem colocar em prática isso, no dia a dia, a gente vai evitar estar com explosões, esse lado emocional da gente começa a ficar obediente, não é isso? Fica. Fica bacana, né? Eu escuto muito essa programação, principalmente de tribunais americanos, que as pessoas, a maioria dos crimes cometidos, os pequenos crimes,
é por causa de uma raiva, uma cólera que as pessoas têm ali no trânsito americano, né? Eu não sei aqui no Brasil como é que se trata disso, mas os juízes lá, a justiça, manda as pessoas ir fazer yoga, né? Então, lá na América, né? Inclusive, eles têm que comprar um vídeo para ficar praticando em casa. Sim. Meu filho, não foi o caso do meu filho, mas ele tinha em casa e eu praticava toda manhã com ele. Agora, o que eu quero entender é como que a yoga controla o psico da pessoa e como vai influenciar espiritualmente aquela pessoa. Porque para fazer uma transformação de uma pessoa nervosa, explodindo, e no trânsito, quebrando tudo, e chegando ao ponto de até cometer pequenos crimes ou grandes crimes, né? Tem que ter um negócio assim, forte ali, psicologicamente, e a senhora que pode nos responder isso. Existe um projeto realmente nas prisões dos Estados Unidos e do México chamado Yoga Project para as prisões, em que as pessoas de fato fazem yoga e meditação. Existe até um fotógrafo internacionalmente conhecido que faz as fotografias, né, desses episódios de meditação e yoga nas prisões, de fato. No caso, os internos, eles passam a praticar de modo que eles fiquem mais tranquilos, né? Que eles tenham mais consciência de si, que eles possam entender qual foi o erro que cometeu, né? E não ter ódio de si mesmo, mas compreender que aquilo faz parte de um momento da vida deles, assim como a clausura também faz, né? Aqui no Brasil a gente também tem alguns projetos, não é um programa, né? Uma política pública, mas em algumas prisões isso acontece também. Como é que acontece essa mudança, né? A gente, assim, quando a gente pratica, não quer dizer que a gente vai ter raiva nunca mais na vida, não. Volta e meia a gente tem mesmo as nossas discussões, aquelas que a gente considera que são válidas, Somos né? humanos, né? Isso. E às vezes você precisa ter um pouco mais de agressividade para conseguir algumas coisas, né? Você precisa mostrar sua opinião, sua posição. Então é importante fazer essas coisas. Não dá para ser passivo toda hora, né? Mas o que vai acontecer é assim, por exemplo, o trânsito daqui de Sergipe está bem ruim, está caótico, né? E aí eu posso escolher, eu vou ficar com raiva e xingar os motoristas no trânsito, levantar todos os meus dedos possíveis, né, pro vizinho, ou eu vou entender que é uma fase, sei lá, de recapeamento da rua, ou entender que o horário de maior congestionamento tem algumas horas específicas na manhã e da tarde, e caso eu pegue um congestionamento, eu vou ter que esperar o tempo passar até chegar no meu destino, né? Você pode escolher ou ficar com raiva todos os dias mesmo, às 7 da manhã, porque você tem seu trabalho e vai pegar de fato um congestionamento, não tem pra onde fugir, em qualquer lugar da cidade, 7 horas da manhã, o trânsito é muito ruim. Ou você vai ficar com raiva, ter raiva do mundo e de todos os dias de manhã, ou você vai aceitar que o trânsito de fato é aquele, e se você quiser fugir do trânsito, vai ter que acordar um pouco mais cedo, ou sair de casa um pouco mais tarde, entendendo que aquilo não tem a ver com você, assim, você não vai resolver o problema do trânsito. Sua raiva não vai garantir que amanhã não tenha trânsito, não tenha problema de trânsito. Se valesse a pena, por exemplo, eu vou explodir agora, xingar tudo e a todos, mas amanhã o trânsito vai estar fluindo e eu vou passar pela via sem nenhum problema. Aí até valia a pena ficar com raiva. Mas isso não vai acontecer. É verdade, não vai resolver nada. Você só vai ficar nervoso. Isso, você só vai queimar sua cabeça. Como você falou, né, doutora? É uma questão de opção. Você tem que escolher se você vai querer passar por isso todos os dias e colocar uma carga de estresse negativo, péssima, altamente, né, corrosiva no seu organismo, porque você não vai mudar essa situação, né? Então, é uma questão de se educar, né? Exatamente. Aí me diga uma coisa, no caso, a diferença entre a prática da yoga e a prática da meditação, ou as duas são a mesma coisa? É diferente, assim, o yoga, na verdade, é uma prática que envolve posturas físicas, respiração e meditação. Então, a meditação estaria dentro do yoga, tá certo? Sim. Que envolveria esses 3 aspectos. No entanto, na atualidade, está muito na moda fazer meditação de forma separada. Então, cresceu muito o número de pessoas interessadas em só meditar. Não querem fazer posturas nem exercícios de respiração. Então, o yoga acaba sendo mais o que a gente vê mais por aí. O yoga mais voltado para as posturas físicas
para o exercício físico mesmo, e a meditação voltada para você fechar os olhos, respirar com tranquilidade e ter uma determinada disciplina de visualização. A meditação ela pode ser feita de forma individual, você em casa sozinho, senta, coluna reta, muitas vezes você pode encostar na parede para não cansar as costas, né? E aí você respira com tranquilidade, observa a tua respiração. Algumas vezes a gente observa o ponto aqui da testa, né? De olhos fechados. E aí você vai tentar não se dominar pelos pensamentos que vêm na sua mente, certo? Você de olhos fechados, aí vem um evento, algo da memória, né? Algo que aconteceu, aí vem a perturbar você. Aí você, em vez de se concentrar naquele pensamento, você deixa o pensamento ir embora, você não dá tanta atenção. E aí vai vir outro pensamento tentando roubar a sua atenção e você vai deixando ele ir embora. Com o passar do tempo, a mente ela não vai mais trazer os pensamentos e você vai ficar numa sensação tranquila, de imperturbável, né, consigo mesmo. Pode acontecer dessa forma, pode ser uma meditação guiada, né? O tipo de meditação que eu faço com meus alunos é uma meditação guiada, em que eu trago um objeto para que a pessoa de olhos fechados venha se concentrar. Por exemplo, uma flor, o sol, um objeto de desejo. Eu peço, imagina um objeto de desejo, e aí eu vou dizendo, desmembre esse objeto, como você quer que se realize, e a pessoa vai pensando naquilo que eu peço, até que eu encerro a guia, né, a história que eu coloquei lá na hora, e aí quando eu encerro, a mente de fato está sem pensamentos acelerados e está tranquila. As pessoas estão respirando mais devagar também, o coração está desacelerado no processo. Então, a diferença seria essa. A prática física, ela envolve as posturas, né, que trabalham pernas, braços, abdômen, arqueamento da coluna, flexão, etc. E a meditação ela é trabalhada sentada e o trabalho é mental, puramente mental. Doutora Marcela Montalvão, a depressão é Sim. coisa séria no mundo, né? Sim. É o mal dos tempos, né? A doença do século, né? A depressão e o suicídio, que leva aos suicídios, né? Às vezes os suicídios por medicamentos ou suicídios por causa de drogas, por causa de perdas, né? Sim. E também por causa, a maioria das vezes, por causa da depressão, infelizmente. Certo. Eu gostaria que a senhora colocasse para a gente o que é que a yoga pode fazer por isso, para evitar a depressão e os suicídios no Brasil. Várias coisas. A gente diz o seguinte, a depressão muitas vezes, pode ser que não, em geral, vamos dizer assim, em geral, quando alguém fica com depressão, é porque de certo modo está apegado a algum evento passado, certo? Vamos dizer, eu tinha um emprego e eu tinha um salário muito bom. Meu salário dava para eu viajar, comprar isso, comprar aquilo, e de repente eu sou demitida. E aí o salário que eu tinha eu já não tenho mais, então a vida que eu tinha eu também não tenho mais. E aí eu entro em depressão, ou seja, numa tristeza profunda, né, que dura 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, onde eu acho que a vida nesse momento é muito ruim, não me traz mais nada de benéfico, e que bom mesmo era a vida que eu tinha antes da demissão, tá certo? Isso pode acontecer com emprego, pode acontecer com alguma pessoa que morre. Quando uma pessoa falece, eu fico triste porque essa pessoa faleceu e eu não consigo mais me recuperar. O que eu queria mesmo era que aquela pessoa estivesse viva e ela não está mais. Então, digamos que boa parte dos problemas de depressão, quando a gente escuta, diz respeito ao apego de alguma situação, alguma pessoa, alguma coisa que aconteceu no seu passado e que você não superou. O que é não superar? Não aceita que aconteceu, certo? Foi uma perda que você não aceita. E aí você entra num estado, né? Porque para ser depressiva, além de não ter vontade de sair, não ter vontade de interagir, querer voltar ao estado de antes, você começa a ter pensamentos persecutórios, tudo nada dá certo na minha vida, as pessoas não gostam de mim, no meu novo emprego ficam me perseguindo, tem inveja, querem me boicotar, me prejudicar. Começa a ter esses pensamentos negativos. Muito negativos, perfeito, de auto-boicote. E aí, quando você pratica o yoga e a meditação, a primeira coisa que vai acontecer, que é solicitado na aula, é que você tem que esquecer seus problemas fora da sala de prática. Porque
para você se concentrar na guia, numa história, né, que a gente conta durante a meditação, você não vai pensar mais no seu problema. Você vai ter que pensar naquele momento na história que está sendo contada na aula de meditação. Ao final da aula de meditação, sua mente está vazia, você já não está pensando mais naquele problema que você pensava antes de chegar na aula. Na aula de yoga, existem algumas posturas que impõem equilíbrio. Por exemplo, você tem que ficar equilibrado num pé só. Então, assim, se você não prestar atenção pro chão e pro seu pé, você vai cair. Então, assim, você vai pra sala... Essa é a pior parte. Essa é a pior parte. Você vai pra sala de prática e a professora diz, faça uma coisa assim, enrosque todo, né, não sei o quê, e ainda respire, olhe pra frente. E aí, se você ficar pensando nos seus problemas, você não vai praticar. Então, a primeira coisa que vai acontecer, na hora que você chega, você tem que concentrar... Foco, né? Foco. Concentração. Concentrar a tua cabeça. Né? No presente, perfeito. Então, você vai esquecer o que aconteceu e vai focar no presente. Com o passar do tempo, você aprende a manter tua cabeça no presente e entender que aquele presente é importante também. E aí, com o passar do tempo, você não fica mais pensando só no passado, em coisas que venham boicotar, coisas negativas. Você realmente foca naquilo que é importante, que naquele momento é a aula. E aí, saindo da aula, você aprende. Você começa a aprender a fazer isso. Peraí, eu tenho que dar conta do meu trabalho. Não adianta pensar no trabalho que eu tinha anteriormente. Ou então, uma pessoa que eu gosto muito faleceu, mas tem tantas outras que eu gosto muito viva ainda. Por que eu não desfruto, né, da convivência com essas que ainda existem? Eu posso sentir saudade das pessoas, eu posso gostar daquela que já faleceu, por exemplo, mas eu posso dar atenção para essas que convivem comigo e estão aí o tempo todo me ajudando. Então, você começa a perceber a vida de uma outra forma. E aí existem pesquisas científicas que falam que o campo da memória, ele está bem aqui nessa parte frontal aqui do teu cérebro, e quando você está com depressão, esse campo está sendo ativado toda hora, tá certo? O pensamento fica remoendo, né? Vai e volta, vai e volta. É isso mesmo. E aí, a parte do cérebro que mais atua a aula de yoga e da meditação é na frente. Então, no momento em que você medita e pratica yoga, o centro da memória ele vai deixar de funcionar, né? Porque ele vai ser ocupado pelo foco, pela necessidade de atenção. Então aí você, durante a aula, você para de remoer de fato o passado, né? Porque a memória ela vai deixar de funcionar. De atuar. De atuar mesmo naquele momento. E aí gera tipo assim, quando... Uma das produções, né? Uma das coisas que acontece liberando no corpo, quando você faz tanto yoga como meditação, acaba liberando endorfina no teu corpo, que faz com que você relaxe, e após a aula, né? Essa sensação ela dura mais tempo. Tem também ali o perfume, né, dos incensos, sim, que transporta muito para essa concentração. Sim. E também os movimentos muito lentos. E mais ainda, uma musiquinha, né? Uma música que realmente nos completa naquele momento. A gente cria um clima para fazer com que a pessoa ela realmente esteja em outro ambiente, ela sinta que está em outro ambiente. Então a gente coloca uma música, em geral uma música que não é em português, ela é em outra língua, né? Em hindu. Geralmente é através de chimes, né? Do povo de lá mesmo, chinês, né? Isso, aquele povo oriental mesmo. Isso. Tem aquelas musiquinhas de chimes, sim, né? Não chega a ser com nenhum instrumento conhecido por nós. Né? Sim, às vezes é com uma cítara, isso. E aí você cria um ambiente diferente que faz com que a mente também se desconecte dos seus problemas. Com certeza. Também tem, doutora, eu gostaria, doutora Marcela Montalvão, que a senhora falasse também sobre, eu sei que é uma prática, certo, que começa com X e termina no Z, né? Certo. Passando por todo o alfabeto, né? Então, aí tem, eu me lembro de algumas posições, a posição do cão, certo, né? Do cachorro, posição da bananeira, ou será que é uma árvore mesmo? E a posição, eu gostaria que a senhora dissesse com mais ênfase. Sobre as posições? Sobre as posições, porque... Não tem problema. Sim, as posições. Certo. Da yoga. As posições foram criadas... Da yoga, do yoga. Do yoga. Do yoga.
Perdão. As posições foram criadas fazendo referência aos animais, às plantas, aos seres do universo. Então a gente tem postura do golfinho, postura do pavão, postura do cachorro, postura da águia. A gente de fato tem posturas que fazem referência aos animais e que imitam mesmo. Imitam, por exemplo, o cachorro olhando para baixo imita o cachorro realmente quando se espreguiça de cabeça para baixo. A postura do flamingo também, quando você faz, a pessoa realmente lembra. Mas a gente tem as posturas da palmeira, a gente tem a postura da árvore, a gente tem posturas que fazem referência a uma flora, de fato. Mas também as fases do desenvolvimento humano. A gente tem a postura da criança feliz, a gente tem posturas do sábio, postura do vendedor de peixe, a gente tem posturas que fazem parte da vida, do universo. Eles observaram as pessoas, os animais e os seres da natureza e resolveram copiar ao propor essas posturas de fato. E a postura do guerreiro também. E aí cada postura em geral trabalha uma qualidade psíquica, digamos assim, e física. Por exemplo, a postura do guerreiro é uma postura em que você enrijece todo o corpo, ele fica extremamente ativo e você tem que manter o foco para um único ponto, né? Então, faz referência ao guerreiro que antes da luta se prepara, foca, respira, aquece o corpo. Então, você imita mesmo um guerreiro em plena atividade. Também eu gostaria de fazer uma menção. A senhora falou aí que não usa nenhuma medicação, não é verdade? Eu não, porque eu sou só psicóloga. Os cursos de yoga aí pelo Brasil inteiro. Tá. Não pode usar nenhuma medicação, nem chás, nem nada disso, né? O chá a gente pode oferecer, mas a gente não é remédio, né? Então a gente pode oferecer para socializar. Às vezes na hora que o aluno chega, quer tomar um chazinho de cidreira, né? A gente produz, né? Deixa lá, ou um cafezinho, mas nada no sentido, tome isso aqui que vai curar seu problema. Agora o preço. Sim. Os preços no Brasil, eu sei que em São Paulo tem muitos orientais, né? Sim. E eles lá fazem isso diariamente, inclusive não só o yoga, né? Eles fazem também outros tipos de lutas, né? Aquelas coisas lindas que eles praticam Tai lá, chi né? também. Isso, o Kung Fu, me lembre, o Karatê, né? O Jiu-Jitsu, o Judô, né? O Judô. Então, eu gostaria de saber quanto seria uma aula de yoga, um curso de yoga mensal ou uma aula só. Interessante, pastora Cristina, né? Já duas perguntas que você fez que eu me interessava de fazer também, você fez, eu digo, já estou aqui com a resposta. Que legal. Varia bastante, o preço do yoga não é igual no país todo, cada cidade, cada estado do país tem um valor diferente das aulas. Aqui em Sergipe, 2 vezes por semana, as aulas variam de R$90 até R$180, 2 vezes por semana. Aí depende do estúdio que você escolher praticar, né, o espaço. E aí realmente está variando. Hoje está crescendo bastante o número de escolas de yoga. Há 5, 10 anos atrás você só praticava em 1 ou 2 lugares, agora são vários mesmo. Então depende muito do estúdio que você vá. Aí você pergunta o valor e aí às vezes tem pacote bimestral, trimestral. Entre 100 e 180. Isso. E em São Paulo seria mais barato ou Não, mais caro. Mais caro. A hora-aula lá é mais cara. Agora, para os idosos, sabe que a senhora sabe que para os idosos tudo é mais caro. Sim. Não sei porquê. Até a médica mesmo, que a gente paga R$200 para ver qualquer médico no país, mas quando trata-se de geriatras, né? Certo. Aí parece que aumenta mais, dobra. Então, porque o cuidado é maior, gente. Maior. Né? Então, aí para os idosos, precisa de quê para ter o máximo cuidado com nossos idosos? Teria que ter uma turma diferente. A gente tem algumas turmas aqui em Aracaju chamadas de yoga terapia. São turmas mais voltadas
não só para os idosos, mas para quem, por exemplo, tem problemas físicos, como nos joelhos, nos ombros, que não podem praticar numa turma regular. Então, essa turma de yoga terapia é uma turma que é, digamos assim, num ritmo mais lento e mais compreensivo do problema que a pessoa tem, tá certo? E é voltada muito para o alívio do problema. A turma é voltada para o alívio do problema. Então, se uma pessoa idosa tem dificuldade de fazer algumas posturas, a gente tem cadeira, a gente tem bloco para a pessoa sentar e fazer a postura sem tantas dores nas pernas, etc. Existem outros lugares aí fora de Sergipe, eu nunca vi aqui em Aracaju, turmas para mais de 50. Então, são turmas específicas que são criadas em estudos de yoga voltado para as pessoas com mais de 50 anos que quiserem essa turma específica. Eu tenho alunas de 70 anos, 70, 74 anos, que fazem questão de ter aula junto com todo mundo. Então, elas vão para a minha aula, elas fazem: professora, olha, eu tenho 74 anos, não vou fazer tudo, mas eu não quero uma turma só de idosos, não. Eu quero uma turma com todo mundo, onde eu esteja olhando e eu possa praticar igual. Até crianças? Nessa turma específica que tem essa senhora de 74 anos, não tem nenhuma criança não, mas eu já dei aula para crianças de 8 anos, 10, 12 e 14. E eles obedecem? Obedecem, eles fazem, sabe, bem bonitinho. E se a criança ficar quieta? Mas eles se divertem de algum jeito. Psicóloga Marcela Montalvão, eu queria saber, gostaria de saber se as grávidas também podem praticar yoga. Uhum. Sim, podem. A gente separa as grávidas de duas formas. Existe aquela mulher que já fazia atividade física antes da gestação, então essa mulher ela tem um corpo mais preparado para atividade física. Quando ela engravida, ela comunica a gente. Então, durante toda a aula, a gente vai acompanhando o desempenho dela, mas em geral ela faz tudo o que a gente pede igual aos outros praticantes, porque os músculos dela, os ossos dela, a respiração está adequada e ela acompanha a turma, né? Por exemplo, eu já dei aula para mulheres com 8 meses fazendo a mesma coisa que uma praticante que não está grávida faz, tá certo? Sem nenhuma interferência. Devo dizer, tem certeza? Quer sentar? Não, professora, eu quero fazer exatamente o que todo mundo está fazendo porque eu me sinto bem, mesmo gestante. Mas existem aquelas grávidas que não tinham a frequência de atividade física e na hora que concebem, né, elas têm dificuldade em fazer algumas posturas, então a gente faz uma aula separada, com mais foco na respiração, na meditação, e aí existem algumas professoras voltadas para o trabalho específico com as mulheres gestantes, né, que aí durante toda a aula pede para se conectar com o bebê, respirar junto com o bebê, enviar, né, mensagens, falar com o bebê mesmo durante a prática, né. Então, sim, gestante também pratica, inclusive porque algumas posições do yoga vão ajudar a abertura da pelvis, né, do quadril, para que o parto ele venha acontecer de forma mais tranquila, menos dolorosa, né, e a recuperação seja melhor também para essa mulher. A pastora Cristina falou se o idoso pode praticar, né? Eu perguntei se a grávida pode praticar. E eu queria saber se a prática do yoga, ela faz a pessoa perder peso, digamos, os gordinhas, né? Que querem, se elas querem praticar nesse objetivo, isso funciona? Então, várias coisas. A primeira delas é assim: talvez a melhor forma de perder caloria não seja a aula de yoga. Se você quer fazer uma atividade física para de fato perder caloria, emagrecer, as aulas de aeróbica, aula de dança, aula de musculação, localizada, todas aquelas você vai perder peso mais rápido. Coisas isso. Eu sou gordinha, sei. Né? Fica pra lá e pra cá. Correr da gordura. Isso, corrida, fit dance, fit não sei o quê. Isso de fato vai ser efetivo, você vai perder peso rápido. No yoga, você às vezes, não é sempre que você perde peso, não. Às vezes você vai perder peso. Por quê? Como a gente tem um exercício físico de 1 hora, você vai tonificar os músculos, certo? Não igual a musculação, é diferente. Mas vai ficar com os músculos tonificados, os ossos mais fortes, etc. E vai ter uma pequena queima mesmo de gordura com esse fortalecimento muscular. No entanto, o que acontece? Qual é a consequência direta do yoga? Quando você aprende a respirar melhor, no yoga você aprende a respirar melhor, tá certo? Claro. Você respira mais devagar. E aí, assim, quando você tá ansiosa, nervosa, etc., você respira muito rápido
E a fim de diminuir a ansiedade, você vai para a geladeira, come para relaxar, né? E aí açúcar, gordura em geral comidas gordurosas fazem você relaxar. Ao praticar yoga, você começa a respirar de uma forma diferente e aí a ansiedade diminui, a raiva também diminui, então você vai diminuir também a ida à geladeira. Então, aquela necessidade de comer para aliviar o estresse, você começa a não ter tanto. Então, o que acontece? O emagrecimento acontece porque você reduz, de fato, a quantidade de comida que você come diariamente, porque a ansiedade está menor, a raiva está menor, o estresse está menor também, então você não tem mais essa comida como tapa-buraco. Que tem gente que vai comer chocolate para adoçar a vida, às vezes está nervoso, vai comer doce porque ela se sente amarga, né? Aí ela vai lá comer doce que só, né? Então, eu acho que funciona bastante aí, viu, professora Cristina? É isso. Eu acho que a dica aí é praticar yoga, né? A gente Então, você que está bota a cabeça no sintonizado lugar. aí na Rádio Web Exclusiva, você pode participar, pode enviar mensagem para o 999517636, né? E a gente vai passar essa pergunta aí para a professora Marcela Montalvão. Mas também tem uma perguntinha aqui, no período menstrual, a mulher, né, tá menstruada, ela pode praticar yoga? Pode, porque os exercícios também fazem o útero ser massageado em algumas posturas, então a cólica, por exemplo, as dores que sentem durante a menstruação vai ser aliviada porque o abdômen vai entrar em movimento. A gente tem algumas posturas específicas para facilitar a saída do fluxo sanguíneo, o que se está congestionado na barriga, deixa a barriga inchada, ela vai suavizando o inchaço. A gente só recomenda que a pessoa não fique de cabeça para baixo, né? Porque o fluxo sanguíneo, em vez de sair para baixo, pode subir pelas trompas, né? E gerar problemas como endometriose e outros. Então problemas como a endometriose, né? A gente fala em endometriose, a gente vai estar aqui com uma ativista da endometriose, a gente vai estar falando sobre esse assunto daqui a pouquinho. Oh, que legal. Que legal, né? Que coincide, quer dizer, providência, né? Porque é um assunto que estamos no março amarelo. Sim. Né? E é um assunto pertinente que ela falou aí, que pode provocar a endometriose, não é isso? Sim. Se o sangue sobe pelas trompas, né, pode vir a ocasionar endometriose, sim. Doutora Marcela Montalvão. Sim. Bonito seu nome. Oh, obrigada. É um nome muito forte, né? Sempre gostei. O M, Marcela MM Montalvão. E assim, eu pratiquei, inclusive meu irmão, Emanuel Castro, é um dos ícones aqui de Sergipe que pratica isso diariamente. É mesmo? Que legal. E também, eu assim, entrei na dele, né? Eu sou evangélica, eu gosto muito de cantar e dar discurso, essas coisas assim, né? Tá, um momento lá na política também. Mas eu fiquei fã, agora eu vou dizer o que é que eu fiquei fã. Diga. No final, para fechar, a gente fecha qualquer documento com uma assinatura. Certo. Já no yoga, a gente fecha com um grito. Me conta o que é isso. Que grito é esse? Por que a gente tem que dar esse grito? Om. O que é que mexe aí nas pessoas, esse grito no final do yoga? O Om, a gente tem vários significados. A gente pode entoar o Om no final, porque o Om é o som universal. Acredita-se que, digamos assim, embaixo de tudo está o som, esse som, até no silêncio, se você fechar as portas de um ambiente que você esteja, fechar os olhos, você vai ouvir no seu ouvido então os carros andando, o som do ar-condicionado, então acredita-se que o Om está sobre todas as coisas, então a gente entoa o mantra Om 1, 2 ou 3 vezes, com a ideia de se conectar com o mundo. No universo. Com o universo, A ideia com sempre... o astral, né? Com o astral, com as outras pessoas, com a vida cotidiana, de modo que a gente não ache que a gente é contra o mundo, é contra os outros, a gente se enxerga cada vez mais dentro para ser. Quer dizer que a gente faz aquele grito para que o universo nos ouça? Não, para que a gente se sinta fazendo parte dele, né? É mais para a gente do que para o universo. Né? Uma pergunta que eu também, eu acho que persiste na minha cabeça nesse momento
o astral lá fora, signos, essas coisas assim que muita gente acredita, né? Tem a ver com o yoga, com o oriental, com aqueles 3 reis magos que apareceu para Jesus? Ixi, como é que eu posso dizer? Existe na religião hindu, na prática do yoga, existe de fato signos astrológicos, mas não é igual à astrologia ocidental, certo? Existe um outro sistema. Não são os 12, né? São vários. São outros animais, são animais às vezes. Eu não vou saber dizer direito, porque eu nunca fui uma estudiosa. É o ano lá na China, o ano do... Não lembro. O ano passado foi do cão, rato, né? Do rato. Não lembro agora. Não, também não vou dizer uma coisa que eu não tenho certeza. Mas eu acho que foi do cão o ano passado e esse ano é o rato, né? Não. Pode ser, eu acho que eu vi em algum lugar que é o rato. São os meses, né? Os meses do ano lá no Oriente. Fazem referência. No Japão, na China, nesses povos aí, eles não têm o mesmo calendário gregoriano da gente, né? Não, de segunda a sexta, não. É totalmente tudo assim diferente. Como os signos são diferentes, não é feito de planetas. Existe no yoga, existe a astrologia védica, que é uma forma de fazer uma leitura do céu, né, do mapa, e da personalidade das pessoas voltado para os Vedas, né, que são os livros sagrados do hinduísmo. Os Vedas que é ali nas montanhas, né? Me lembre, nas montanhas. Tem até aquele muro, né, que eles construíram para ir meditar. Sim, eu não sou uma estudiosa muito grande dos Vedas. Passo, levar uma grande jornada, né? Sim. Confúcio, né? Quer dizer, essas coisas são tão antigas quanto a Terra, né? São. E assim, como é que eles estão lidando? Agora, eu sei que não é da sua área, mas mesmo assim eu vou perguntar. Pode perguntar. Esse vírus que está nos atormentando há alguns meses, o coronavírus, né? Sim. Como isso pode mudar na prática esportiva nessas práticas esportivas orientais? O vírus, né, que está se espalhando. Eu acredito assim, nesse momento eu entendo que os governos estão reagindo de forma muito rápida para isolar as pessoas que estão contaminadas pelo coronavírus, né? As poucas pessoas, por exemplo, que entraram contaminadas no Brasil já foram mapeadas, né, foram diagnosticadas, etc. Então, na China isso está acontecendo de forma extraordinária. Já foi considerado uma pandemia mesmo, né, mundial, coronavírus. Mas eu acredito que tanto a política governamental como os sistemas de saúde em geral estão reagindo de forma muito rápida, ou para mapear, ou mesmo para isolar, e quem sabe, né, extinguir esse mal que assolou, né, sobre as populações no último mês, nos últimos 2 meses. O que a gente está fazendo com relação à prática do yoga, eu acho que ainda não existe nada específico pautando, assim, dizendo o coronavírus impediu a prática do yoga em determinado local, em determinado país. Isso a gente ainda não ouviu falar nada específico. Mas uma coisa que a gente defende quando pratica yoga é que a gente aumenta a imunidade dentro do nosso corpo, né? As pessoas que praticam yoga... E é isso que evita pegar doenças. As vírus, né? Sim, assim como as doenças Quer dizer, respiratórias. O yoga ajuda, né? Sim, fortalece bastante o corpo e a mente, né? Porque muitas vezes a gente tem doenças porque a mente está ali boicotando você o tempo todo, né? Colocando você para baixo. Isso faz com que o seu sistema o seu sistema imune ele enfraqueça, e aí você fica gripado, tem realmente alguma virose que ataca teu intestino, etc. Então, se a gente pratica de modo a fortalecer o corpo, né? E aí, ao mesmo tempo, fortalece a tua mente, deixando você mais tranquilo, vendo a forma você começa a reagir de forma melhor contra as doenças, né? Então, a senhora recomenda, né? O yoga, como o meu filho faz, olhando
na TV dele, né? Sim. Coloca o vídeo e ele mesmo YouTube, pratica. Uhum. Ou indo para, no caso, ir para as escolas lá no Oriente, foram suspensas todas as aulas, né? As pessoas estão em Certo. clausura, clausurados. Por sorte a gente ainda não está em clausura, gente. Lá, Graças a Deus, Deus né? me livre, exatamente. É uma situação muito difícil. Eu tô com um primo na Bulgária, sergipano, ele já foi morar na Bulgária há muito tempo. E ele agora passou pela cabeça de voltar ao Brasil, porque ele já não está aguentando mais isso, né? Lá está muito mais próximo, né? Já que o cerco, foi fechado o cerco na Itália, né? Uhum. Então ele já está pensando até em ir embora, mas só que a epidemia, né? Ela já né, não é nem mais epidemia, já é pandemia, né? Uhum. Então não tem nem para onde fugir. Né? Na verdade, se ele vier para o Brasil, a gente já tem casos aqui também, né? A gente vai ter que... Eu gostaria de tranquilizar as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que isso se trata de uma vírus, como uma virose, como uma gripe, né, muito forte, que pode levar à morte. Agora, não se trata de um monstro que você não pode tratar. Você pode tratar com yoga, você pode tratar com vacina que está chegando por aí, que eu sei que os cientistas estão debruçados estudando, né? Também com os remedinhos caseiros que você toma nas gripes, né? Que ilustrou na internet dizendo que era fake news. Não são fake news. O que você come é o que você é. Você olha para o espelho. Quando você olha para o espelho, vê os braços mexendo, as pernas, uma idade bacana que você tem, uma pele aparentemente parecendo as pétalas de rosa. E podendo se tratar e comer o que você puder, seja mais forte do que essa coronavírus. Seja mais forte. Vá atrás da doutora Montalvão, vá atrás dela como psicóloga e também como professora de yoga. Procure também os médicos, que em Aracaju, aqui em Sergipe, temos excelentes médicos e médicas, né, que vão lhe ajudar. Aqui também nós temos excelentes hospitais e uma polícia maravilhosa que eu vi toda ontem, né, que são a maioria crentes, a maioria vão para suas igrejas, né, coisa mais linda. Então, Sergipe está preparado para qualquer tipo de vírus, né, com a equipe desse estado, até os parabéns, principalmente as mulheres. Aonde a gente chega, tem uma que nos recebe com elegância, com favoritismo, vamos tratar mesmo isso aí, com pensamento positivo. Nós não podemos se deixar, não é, doutora, entrar em depressão porque existe um coronavírus que a gente nunca viu. Não é monstro, não é lá no shopping Rio Mar agora está apresentando uns monstrengos horríveis. Aí aquilo assusta até as crianças, né? Mas coronavírus não é um monstro. É, sim, algo para ser tratado. Exatamente. E finalizado, né? Com a vacina. Extinto. É verdade, gente. A gente tem uma programação a seguir, né? Mas eu quero, assim, imensamente agradecer a presença da psicóloga Marcela Montalvão e você aí do grupo Exclusivo é Sua Voz. Nós temos um grupo de WhatsApp com cerca de 120 mulheres, né? Estou passando aqui as fotos para elas, muitas estão, né, ouvindo e a gente só tem a agradecer a professora também, Cristina Castro, que está com a gente hoje aqui especialmente, organizando essa entrevista conosco, participação especial. E a gente a gente é muito aberto, a gente pode deixar contato telefônico, né? A gente deixa o endereço, a gente não é aquela TV fechada lá
que diz que é aberta, mas é fechada, porque ela não permite que a pessoa fale onde atende, e a pessoa que se interessou pela yoga ou pela meditação, lógico, vai querer o seu contato. Então pode ficar à vontade para dizer suas redes sociais, certo? Onde encontrar a psicóloga Marcela no Onde eu estou, né? Tá certo. Eu dou aula de yoga e meditação em 3 espaços aqui, em 4 espaços, na verdade, agora comecei em outro, da cidade de Aracaju, 2 na Atalaia, que é o Estúdio Wave, voltado para lutas, artes marciais, pilates, funcional e yoga. Tem o espaço Artemisia também, que fica na Atalaia, voltado às terapias alternativas. Então lá a gente oferece massagens, reiki, doulagem, aula de tai chi, e aí tem yoga hormonal, yoga vinyasa. A minha prática específica é o Hatha Yoga e o Iyengar Yoga. Aí eu trabalho também no espaço Laxmi, que fica no Grajeru, em frente ao CCPA. Lá também é um espaço de massagem, então você tem acho que 4 ou 5 tipos de massagem sendo feitas lá, tailandesa, Chavut, assim como atendimento psicológico lá também, e atendimento sobre a Ayurveda, etc. E agora, recentemente, na 13 de julho, eu passei a fazer uma parceria com a Depilarte, que é voltada para a parte estética mesmo, da mulher. E aí, às sextas-feiras à noite, a gente tem aula de yoga e meditação para que garanta, né, que a cliente, a pessoa que chegue lá, não só fique bonita por fora, como por dentro, né? Então, nesse momento, eu atuo nesses 4 lugares que você pode pesquisar, tanto no Instagram como no Facebook, na internet, que você vai encontrar as descrições e ver assim, né, o que é mais perto da tua casa, qual é o perfil do espaço que mais te interessa. Fora isso, eu sou professora de ensino superior e trabalho como psicóloga escolar na Faculdade São Luís de França, né, que é aqui pertinho da rádio. Já vou dar aula lá. E então são esses lugares que você pode me encontrar. Meu contato, meu e-mail é marcelatete, T-E-T-I, tudo junto, marcelatete@gmail.com. No Instagram você pode me achar como Marcela Tete Yogini, Y-O-G-I-N-I, Marcela Tete Yogini, Yogini que significa praticante de yoga. E o meu telefone 79, né, aqui de Aracaju, Sergipe, 999-528798. Vamos repetir esse contato aí, que é muito importante. Sim, 79, né? Sim. 999 52 8798. Lembrei do meu telefone. Então, 999-528798. É isso? Esse é o contato aí da Marcela no Talvão. Eu quero deixar um abraço aí para as meninas que estão nos acompanhando. Que legal. A Beth, que ela é empreendedora do Chapéu Únicas, a Aline Rezende, Ju Bardan, Lana, Lupinha, coordenadora de políticas públicas para as mulheres lá em distância. Olha só. A Eudes terapeuta, a Magna, que é dona de uma escola, a Mel Correia, a psicóloga Régia Brito, né, e a Sandra. Então, um grande beijo para todas vocês que nos acompanham, tá? Muito bom. Beijo enorme, né, por estar aí acompanhando a gente. Eu queria te agradecer pela possibilidade de estar aqui conversando com vocês mais uma vez, pela possibilidade de conhecer você, Cristina Castro. Obrigada. Né? Foi uma oportunidade muito bacana. É um prazer, né? Conhecer Cristina Castro. Exatamente. Eu conheci recentemente também. É um bate-papo bacana, isso. Suas perguntas foram muito boas. Eu sou professora de inglês, de línguas. Sim. Também sou... também gosto muito de ser pastora. Sim. Há 10 anos eu sou pastora. Então, eu gosto muito da comunicação. Certo. Eu acho que se as pessoas... Minha mãe vivia com um radinho, assim, no pé do ouvido dela, e até durante a noite. Ela dormia só com um radinho. E eu fiz, assim, algumas participações em rádios, em TVs. Eu sou muito fã dessa comunicação. Sim. Que existe, essas ondas que existem, que a gente pode se aproximar, né,
de todos, dos ouvidos de todos, e crescer juntos, porque a pessoa que não fala fica parecendo uma sombra, né? E no yoga não tem sombra, né? Tem a gente tá lá. Ação. Isso, bastante mesmo ativo. sendo uma forma lenta, mas eu acho que também as pessoas devem frear um pouco, se frear um pouco, porque Sim. as pessoas têm que ter, no começo você disse, uma agressividade para subir, uma energia para subir, né? Para subir escadas, montanhas, conquistar tudo que quer na vida. Sim, exatamente. Mas também tem que desacelerar. Porque se a pessoa ficar nervoso, ligado o tempo todo, como você disse, vai explodir, né? Vai ser como uma bomba da Hiroshima, de Nagasaki. Então, é melhor a pessoa ter uma consciência, né, de se frear, de procurar a professora Marcela Montalvão e conseguir indo para as aulas. Não vai acontecer milagre, viu? Primeira aula, não. 10ª aula, não. É tudo, é como se fosse aprender a tomar leite, né? Porque tem gente que nem toma leite, não gosta, mas tomou leite lá na infância, como bebezinho. Voltar a tomar leite, voltar a desacelerar. Então, eu acho assim... Até para desfrutar do que conquistou, né? Porque a gente luta muito para conquistar determinadas coisas e aí a gente conquista e não consegue ver o que a gente tem em mãos, né? A gente sempre quer mais. Às vezes é importante desacelerar para dizer, nossa, eu sou grato pelo que eu tenho. E eu estou muito satisfeita com aquilo que eu alcancei. Mais na frente eu tento outra coisa, mas é importante desacelerar para você reconhecer, né, todo o trabalho que você dedicou e valorizar e desfrutar do que você de fato ganhou, né? Essa é verdade. Então, a gente vai ficando por aqui, tá certo, Marcela? Sim, senhora. A gente só tem a agradecer a você, porque a nossa próxima entrevistada, que é a Gilvânia Dantas, ela já está aqui no estúdio, ao vivo, vai falar com todas vocês também que nos acompanham nessa tarde. E a gente só tem ali a agradecer pela sua presença. Lembrando que esse programa tem um oferecimento do Centro Tecnológico de Beleza. Um grande abraço lá para a Aline Rezende, a Camila Andrade, esteticista, e Estúdio Ninhos, esmalteria, que fica ali na rua Capitão Teófilo Dantas, no bairro São José. Então, vamos encerrando por aqui esse primeiro bloco. A gente vai chamar a Gilvânia, que vai falar do Março Amarelo, tá? E a gente só agradece, porque março é o mês da mulher, né? E hoje, você que passou aqui, quero deixar também um grande beijo para a Cristiane Dantas, que é da Blossomville. Ela ganhamos presentes. Isso, ela que lembrou. Eu estou aqui com o meu, Blossomville. Com certeza. Muito obrigada. Também patrocinando esse programa e mandando, né? Com certeza, e mandando brinde aqui para a mulherada, né? De hoje, né? Muito obrigada, Cristiane. Maravilha, também. Obrigada. Então a gente vai para um breve intervalo musical. Daqui a pouco a gente está retornando com mais informação, porque hoje a gente tem muitas informações aqui, viu? É muito bacana participar, né? Então, muito obrigada a todas vocês. A gente vai na música e daqui a pouquinho a Gilvânia, que vai entrar aqui no estúdio, ela já está ali, né? Já estamos dando aqui um tchau para a Gilvânia Dantas. Vai falar sobre o Março Amarelo, que é o mês internacional em combate à endometriose.